A desconfiança era uma erva daninha, crescendo silenciosa e persistente no jardim outrora bem cuidado do casamento de Lia. Começou com pequenas coisas, quase imperceptíveis, como um sussurro de vento antes da tempestade. Daniel, seu marido, o homem cuja rotina ela conhecia como a palma da sua mão, começou a se desviar do mapa familiar. As chegadas tardias, antes esporádicas e justificadas por reuniões de última hora, tornaram-se a nova norma. Ele entrava em casa trazendo consigo o frio da noite e um perfume floral, adocicado e estranhamente familiar, que definitivamente não era o dela. Era um cheiro que se agarrava ao colarinho de suas camisas. Um fantasma olfativo que Lia tentava, em vão, ignorar. As mensagens no celular, que antes ficavam esquecidas sobre a mesa de cabeceira, agora eram guardadas com o zelo de um segredo de estado. A tela sempre virada para baixo, as notificações silenciadas. Quando ela perguntava, as justificativas eram sempre as mesmas. Um roteiro ensaiado sobre pressão no trabalho, clientes difíceis, um projeto que está me matando. Eram palavras ocas, desprovidas da convicção que um dia tiveram. O coração de Lia, treinado por anos de amor e cumplicidade, implorava para que ela confiasse. A razão lhe dizia que estava sendo paranoica, que o estresse e as inseguranças estavam criando monstros onde só havia sombras. Mas sua intuição, uma força primitiva e infalível, gritava em alerta máximo. Era uma sensação física, um aperto no estômago, um calafrio que percorria sua espinha sempre que ele sorria de um jeito que não alcançava os olhos. Ela se sentia como uma detetive em sua própria casa, analisando pausas na conversa, olhares que se desviavam rápido demais. E a cada dia, a erva daninha da suspeita fincava raízes mais profundas, sufocando a confiança, envenenando as memórias felizes. A traição ainda não tinha um rosto, mas já tinha um cheiro, um horário e um silêncio cúmplice. A certeza veio em uma noite de terça-feira, uma noite tão comum que sua banalidade tornava a descoberta ainda mais brutal. Daniel havia adormecido no sofá, exausto, segundo ele, de mais um dia infernal. O notebook dele, geralmente trancado e guardado, estava aberto sobre a mesa de centro, a tela ainda acesa, pulsando como um convite perigoso. Lia hesitou, uma batalha travada em seu peito entre o respeito à privacidade e a necessidade desesperada pela verdade. A necessidade venceu. Com as mãos trêmulas, ela se sentou no chão e começou a investigar. Não precisou ir longe. A conta de cartão de crédito, aberta em uma das abas do navegador, contava a história que ele se esforçava tanto para esconder. Jantares caros em restaurantes que eles nunca iam juntos. Compras em uma joalheria no meio da tarde. 2 diárias em um hotel boutique charmoso, pago em um fim de semana em que ele supostamente estava em uma viagem de negócios inadiável. Cada linha da fatura era um prego em seu caixão emocional. Mas o golpe final, o que a fez perder o ar, foi o nome associado a uma transferência via Pix, feita com a descrição Nosso Cantinho. O nome era Bianca, sua melhor amiga, a madrinha que ela já havia escolhido mentalmente para seu futuro filho. Bianca, com quem ela compartilhava segredos, medos e sonhos desde a adolescência. A traição não era apenas uma, era dupla, um punhal de 2 gumes que a rasgava por dentro. A dor foi tão avassaladora, tão física, que Lia teve que se apoiar na mesa para não cair. O mundo ao seu redor se dissolveu em um zumbido baixo e constante. Ela olhou para Daniel, dormindo pacificamente no sofá, e não viu mais o homem que amava. Viu um estranho, um mentiroso. Em um transe de dor e choque, ela pegou a bolsa, as chaves do carro e saiu de casa, sem rumo, apenas com a necessidade de respirar um ar que não estivesse contaminado pela mentira. Dirigiu por horas, as ruas de São Paulo se transformando em um borrão de luzes e sombras.
Acabou parando em frente a um bar de jazz, no Itaim, um lugar sofisticado e discreto que ela nunca frequentaria. Entrou não em busca de companhia, mas de anonimato, um canto escuro onde pudesse se desmanchar em paz. Sentou-se em uma mesa afastada. Pediu um uísque duplo, embora raramente bebesse, e deixou a música melancólica envolvê-la. Foi ali, no meio de sua desolação, que uma voz grave e familiar a tirou de seu torpor. "Lia, o que faz aqui sozinha a essa hora?" Ela ergueu os olhos, marejados, e encontrou o olhar preocupado de Augusto, o pai de Bianca. Um homem na casa dos 50, viúvo há anos, com uma postura íntegra e um olhar que sempre pareceu enxergar através das superficialidades. Ele era o oposto do mundo frívolo em que Bianca e, por associação, Daniel transitavam. Lia sempre o admirara à distância, seu caráter sólido, sua inteligência silenciosa. Vê-lo ali, naquele momento, foi tão inesperado que ela não conseguiu erguer suas defesas. A visão daquele homem, cuja filha acabara de destruir sua vida, quebrou a última barreira de seu autocontrole. Ela desabou. As lágrimas, que ela segurara com tanta força, vieram em uma torrente incontrolável. Augusto não disse nada. Apenas se sentou à sua frente, pediu outra bebida para ela e esperou. E então, entre soluços e goles de uísque, Lia contou tudo. A desconfiança, o perfume, as mentiras, a fatura do cartão, o nome de Bianca. Ela despejou a dor e a humilhação sobre a mesa, esperando julgamento, talvez até uma defesa da filha dele. Mas Augusto apenas ouvia, o rosto uma máscara de profunda decepção e tristeza. Quando ela terminou, ele estendeu a mão sobre a mesa e cobriu-a dela. "Eu sinto muito, Lia. Sinto muito pela dor que minha filha e o homem que você chama de marido lhe causaram. Você não merece isso." A validação em sua voz, a ausência de desculpas para o comportamento de Bianca, foi o bálsamo que ela precisava. Eles ficaram ali por horas conversando. A dor de Lia lentamente deu lugar a uma vulnerabilidade crua, e Augusto a acolheu com uma mistura de respeito, atenção e um calor que ela não sentia há anos. Havia uma química inegável entre eles, uma atração nascida da admiração mútua e da solidão compartilhada. A dor se transformou em um impulso, um desejo de se sentir viva, desejada, vista como mulher, não como um item conveniente na vida de alguém. Quando o bar fechou, ele a acompanhou até o carro. "Você não pode ir para casa assim", ele disse, a voz suave. "Venha comigo. Você pode ficar no quarto de hóspedes, apenas para ter um lugar seguro para passar a noite." Ela aceitou. Mas no silêncio do apartamento elegante dele, com a cidade adormecida lá fora, a linha entre proteção e desejo se tornou tênue. O que aconteceu em seguida não foi planejado, mas pareceu inevitável. Foi um encontro de duas almas feridas buscando consolo, um ato de rebelião contra a dor, um momento de paixão intensa e genuína. Na manhã seguinte, deitados lado a lado, ele se virou para ela, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto e disse as palavras que selariam seus destinos. "Lia, eu te admiro há muito tempo, mais do que você imagina. Você merece alguém que te trate como a mulher incrível que você é, não como uma sombra. O que aconteceu esta noite, para mim, não foi um erro." Ela não sabia o que responder. O coração, uma confusão de culpa, gratidão e um sentimento novo e assustador que se parecia perigosamente com esperança. Ela ainda não sabia, mas aquela noite, nascida da mais profunda traição, havia plantado a semente de sua libertação. O mês que se seguiu foi um exercício de sobrevivência em um campo minado emocional. Lia voltou para a casa que dividia com Daniel. Mas não era mais um lar. Era um palco, um cenário onde ela representava o papel de esposa, enquanto seu mundo interior estava em ruínas.
Cada dia era uma performance. Ela sorria quando ele contava uma piada, perguntava sobre seu dia sabendo que a resposta seria uma teia de mentiras e ia para a cama ao lado dele sentindo o corpo enrijecer ao menor toque. A dependência financeira era a corrente invisível que aprendia ali. Eles haviam construído uma vida juntos, com contas conjuntas, um financiamento imobiliário e um padrão de vida que ela, com seu salário de designer gráfica freelancer, não conseguiria manter sozinha da noite para o dia. Sair significaria não apenas um colapso emocional, mas também um colapso financeiro, e ela precisava de tempo para planejar, para se reerguer. Então, ela fingia. Fingia normalidade para o mundo, para os amigos, para a família e principalmente para ele e para Bianca. A amizade com Bianca se tornou uma tortura requintada. A amiga, alheia ao fato de que seu segredo fora descoberto, continuava a ligar, a mandar mensagens, a convidá-la para cafés. Cada encontro era um teste à sanidade de Lia. Ela ouvia Bianca reclamar de homens infiéis, dar conselhos amorosos e falar sobre a importância da lealdade entre mulheres. Tudo isso enquanto um sorriso cínico brincava nos lábios da traidora. Bianca parecia se deleitar com a ousadia, com a crença inabalável em sua própria inteligência e na suposta ingenuidade de Lia. Lia, por sua vez, observava, catalogando cada mentira, cada olhar cúmplice trocado com Daniel quando achavam que ela não estava prestando atenção. A dor da traição era uma brasa constante em seu peito, mas por cima dela, uma camada de gelo se formava, uma calma fria, estratégica, que a assustava e a fortalecia ao mesmo tempo. Ela não iria desmoronar, não daria a eles essa satisfação. Enquanto isso, a noite com Augusto era um segredo dentro de outro segredo, um fantasma pessoal que a assombrava. A memória daquela noite era uma mistura confusa de culpa e consolo. Ela se sentia culpada por ter cruzado uma linha, por ter respondido a uma traição com outra, mesmo que as circunstâncias fossem incomparáveis. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia esquecer como se sentira viva, desejada, respeitada. Augusto não a pressionou. Eles trocaram algumas mensagens discretas, ele sempre perguntando se ela estava bem, se precisava de algo, oferecendo um porto seguro sem exigir nada em troca. A decência dele, em contraste gritante com a duplicidade de Daniel e Bianca, tornava tudo ainda mais complicado. Lia se sentia presa em um limbo, flutuando entre um passado destruído e um futuro incerto e aterrorizante. Foi nesse caos silencioso que seu corpo começou a enviar seus próprios sinais. Um cansaço que ia além da exaustão emocional, uma sensibilidade a cheiros que a deixava enjoada. E então, o atraso. 1, 2, 5 dias. O pânico começou a se instalar, uma suspeita tão avassaladora que ela mal conseguia respirar. Com as mãos trêmulas, ela comprou um teste de farmácia, escondendo-o no fundo da bolsa como se fosse um item de contrabando. Esperou uma tarde em que Daniel estava em uma de suas reuniões para fazer o teste no banheiro de seu próprio apartamento, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Os minutos de espera foram os mais longos de sua vida. E então, as duas linhas apareceram, nítidas, inequívocas, cruéis. Grávida. A palavra ecoou em sua mente, não com a alegria que um dia sonhara, mas com o peso de uma catástrofe. O chão desapareceu sob seus pés. Ela se sentou na beirada da banheira, o teste de plástico na mão, o olhar perdido no vazio. De quem era esse filho? A matemática era uma tortura. A noite com Augusto caía bem no meio de seu período fértil, uma janela de oportunidade cruel. Mas ela também havia se deitado com Daniel naqueles dias, em uma tentativa desesperada de manter as aparências, de se convencer de que seu casamento ainda existia. A incerteza
era um veneno. Em um impulso de desespero, ela pegou o celular e discou o número de Augusto, buscando a única pessoa que lhe oferecera um porto seguro. Quando ele atendeu, a voz dela era um sussurro quebrado. Augusto, sou eu. Aconteceu uma coisa. Eu não sei o que fazer. Minha vida virou um caos. Do outro lado da linha, não houve hesitação nem pânico, apenas a calma sólida que ela já conhecia. Lia, respire. Onde você está? O que aconteceu? Com a voz embargada, ela contou. Eu estou grávida. Um silêncio pesado pairou por um instante e Lia prendeu a respiração, esperando a rejeição, a acusação. Mas o que veio em seguida a desarmou completamente. Lia, escute bem, disse Augusto, a voz firme e decidida. Eu não sei as circunstâncias, mas sei de uma coisa. Se esse filho for meu, eu assumo vocês dois. Não vou deixar você passar por nada disso sozinha. Você não está sozinha. As lágrimas de Lia, que eram de pânico, se transformaram em lágrimas de um alívio tão profundo que doía. Alguém estava disposto a ficar. Alguém estava disposto a enfrentar a tempestade com ela. A promessa de Augusto foi a boia de salvação que a impediu de afundar. Mas a realidade ainda era um labirinto. Como ela poderia contar a verdade? Como poderia navegar naquela situação impossível? Daniel continuava sua vida dupla, completamente alheio à bomba-relógio que estava prestes a explodir em sua casa. E Bianca, cada vez mais ousada, ligava para Lia para contar com falsa indignação sobre uma amiga que estava sendo traída, testando as reações de Lia, se divertindo com seu jogo doentio. Lia decidiu esperar. A gravidez, com toda a sua incerteza, lhe deu uma nova arma: o tempo. Ela precisava de um plano, de uma estratégia. A revelação não seria em um momento de fraqueza, em meio a lágrimas e acusações. Seria em seus termos. Seria um ato de poder, não de desespero. E ela sentia, com uma certeza arrepiante, que o momento certo chegaria. Um momento em que as máscaras cairiam, não porque ela as arrancaria, mas porque eles mesmos, em sua arrogância, as deixariam escorregar. E esse momento, ela mal sabia, estava muito mais perto do que imaginava. A oportunidade se apresentou na forma de um convite casual. Um churrasco na casa de amigos em comum, um daqueles encontros de fim de semana que antes eram o auge da vida social do casal. Lia, agora com quase 2 meses de gravidez, sentia-se perpetuamente exausta, a energia drenada pela ansiedade e pelos hormônios. A última coisa que queria era passar uma tarde inteira fingindo felicidade, assistindo aos flertes discretos entre seu marido e sua melhor amiga. Ela tentou recusar, mas Daniel insistiu com uma veemência suspeita. Vamos, Lia, vai ser bom para você sair um pouco. Todo mundo vai estar lá. Não podemos simplesmente desaparecer do mapa. Ela entendeu a real motivação dele: manter as aparências. A ausência do casal perfeito levantaria perguntas. Ir à festa era parte da performance, uma peça crucial para manter a fachada de normalidade que permitia a ele viver sua vida dupla em paz. Relutantemente, ela concordou. A festa era exatamente como ela imaginava. Um mar de sorrisos forçados, conversas superficiais e álcool fluindo livremente. Lia se manteve à margem, com um copo de água com gás na mão, observando a cena com o distanciamento de uma antropóloga estudando uma tribo estranha. Daniel circulava pelo ambiente, o anfitrião charmoso, o marido dedicado, que ocasionalmente lançava um olhar para a esposa para se certificar de que ela estava se comportando. Bianca estava em seu elemento. Com um vestido curto e um copo de espumante que nunca ficava vazio, ela era o centro das atenções, rindo alto, contando histórias, a rainha da festa. Lia via os olhares que ela e Daniel trocavam sobre as cabeças dos outros convidados.
rápidos, elétricos, cheios de uma cumplicidade que a enojava. Eles se achavam tão espertos, tão discretos. Mal sabiam que, para quem conhece a verdade, a mentira é transparente como vidro. A noite avançava, e com ela o nível de álcool no sangue de Bianca. Sua ousadia, já considerável, começou a se transformar em imprudência. Ela começou a fazer piadas sobre casais modernos, a falar sobre como a monogamia era uma construção social ultrapassada. Daniel, percebendo o perigo, tentava mudar de assunto, mas Bianca estava em uma missão autodestrutiva. Lia apenas observava, uma calma gélida se apoderando dela. Ela sentia a tempestade se formando, o ar se tornando denso com a eletricidade de um desastre iminente. E então, o momento chegou. Com um brilho maníaco nos olhos, Bianca pegou uma taça cheia, subiu em uma cadeira de jardim e bateu com um garfo no vidro para chamar a atenção de todos. "Um brinde! Um brinde!" Ela gritou, a voz já arrastada pela bebida. O jardim silenciou. Todos os olhares se voltaram para ela, alguns curiosos, outros apreensivos. Daniel estava pálido, gesticulando para que ela descesse, mas Bianca o ignorou. "Eu tenho um anúncio a fazer", ela declarou, o sorriso largo e vitorioso. Um anúncio sobre amor verdadeiro e sobre como ele sempre encontra um caminho. Ela fez uma pausa dramática, varrendo o público com o olhar antes de fixá-lo em Lia. "Eu e o Daniel estamos juntos há quase um ano. E a Lia, a melhor amiga, a esposa dedicada, nunca percebeu nada. Tadinha, tão ingênua, não é mesmo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas por algumas risadas nervosas e suspiros chocados. Daniel tentou agarrar o braço dela, sussurrando, "Bianca, para com isso, pelo amor de Deus!" Mas era tarde demais. A bomba havia sido detonada. Todos os rostos se viraram para Lia, uma massa de curiosidade mórbida, esperando a reação. Esperando as lágrimas, os gritos, o colapso, esperando que ela implodisse, confirmando o papel de coitadinha que Bianca acabara de lhe designar. Mas Lia não chorou. Ela não gritou. Ela não desmoronou. Em vez disso, algo dentro dela, a combinação da dor acumulada, da raiva contida e da força protetora de sua gravidez secreta, se solidificou em uma resolução de aço. Ela respirou fundo, sentindo o olhar de pena e de escárnio de todos sobre si. E então, para o espanto de todos, ela sorriu. Um sorriso pequeno, enigmático, quase sereno. Aquele não era o fim de sua história. Era o começo de sua vingança. E ela seria servida ali mesmo, diante de todos, com a mesma arma que Bianca tentara usar para destruí-la. Um brinde. A calma de Lia foi uma anomalia no caos que se instalara. O sorriso em seus lábios, tão deslocado naquela cena de humilhação pública, desestabilizou a todos, principalmente Bianca, que esperava uma explosão de histeria. Com uma lentidão deliberada, como se estivesse regendo uma orquestra que só ela podia ouvir, Lia ergueu seu copo de água com gás. O gesto simples capturou a atenção de todos, silenciando os cochichos. Seus olhos, límpidos e sem uma única lágrima, encontraram os de Bianca, que ainda estava em pé na cadeira, a expressão triunfante começando a vacilar, dando lugar a uma ponta de confusão. Lia inclinou a cabeça levemente, o sorriso se alargando um pouco mais. "Bianca", começou ela, a voz clara e firme, cortando a tensão como uma lâmina. "Parabéns, de verdade. Eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês." Uma onda de murmúrios percorreu o grupo. Aquela não era a reação de uma mulher traída. Era algo diferente, algo desconcertante. Daniel, que estava ao lado da cadeira, paralisou, o rosto uma máscara de incredulidade. Ele esperava um confronto, uma cena, mas não aquela serenidade assustadora. Lia continuou, o tom agora tingido com uma doçura perigosa. "Sabe, você sempre foi muito competitiva, não é, amiga?
Sempre quis o que era dos outros. E eu, boba, nunca percebi que isso se aplicava ao meu marido também. Mas tudo bem, eu aprendi a lição. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar antes de dar o cheque-mate. E já que estamos em uma noite de anúncios e brindes, eu também tenho um que acho que vai tornar nossas reuniões de família futuras muito interessantes. Ela se virou lentamente, o olhar passando por Daniel, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos, e pousando novamente em Bianca. Você está com o Daniel há 1 ano, você disse. Bom, eu também andei explorando novos começos, como você gosta de dizer, e acabei me aproximando muito de uma pessoa. Alguém que sempre me tratou com um respeito que eu tinha esquecido que existia. O suspense era palpável, ninguém respirava. Então, Bianca, já que você vai ficar com o meu ex-marido, acho justo que eu fique com o seu pai. A frase caiu no silêncio do jardim como uma pedra em um lago, criando ondas de choque que atingiram a todos. A confusão nos rostos dos convidados se transformou em puro espanto. Lia ergueu o copo um pouco mais alto, o sorriso agora abertamente vitorioso. É isso mesmo, eu e o Augusto estamos juntos, e tem mais. Ela pousou a mão livre sobre seu ventre, um gesto que até então ninguém havia notado com real atenção. Eu estou grávida. E como o Daniel e eu não nos tocamos há meses, por motivos que agora estão bem claros, bem, façam as contas. Ela olhou diretamente para Bianca, cujos olhos estavam arregalados de horror e negação. Então, um brinde a essa nossa família moderna e complicada. Um brinde a mim, que em breve serei sua madrasta. E, por consequência, sogra do meu ex-marido. Surpresa! O salão paralisou. O tempo pareceu congelar. O som de uma taça de cristal se estilhaçando no chão de pedra quebrou o feitiço. Era a de Bianca. Ela desceu da cadeira cambaleando, o rosto pálido como cera. Mentira! Ela gritou, a voz estridente e desesperada. Você está inventando. Você é uma mentirosa. Pai, não, ele não faria isso. Daniel estava petrificado, a boca aberta, os olhos saltando de Lia para Bianca. A engrenagem de seu cérebro tentando processar a magnitude da revelação. Ele havia sido traído? Enganado? A humilhação que ele planejara para Lia estava ricocheteando nele com força total. Os convidados, antes espectadores passivos, agora eram uma plateia em frenesi. Celulares foram sacados, as câmeras ligadas, gravando o drama que se desenrolava em tempo real. A festa havia se transformado em um espetáculo e Lia, a suposta vítima, era a diretora. Ela permaneceu calma no olho do furacão, saboreando o caos que criara. O segredo que a atormentara por semanas agora era sua arma mais poderosa, uma bomba que ela detonara com precisão cirúrgica e cujos estilhaços estavam apenas começando a se espalhar. Antes que a confusão pudesse atingir seu ápice, antes que Daniel pudesse sair de seu estado catatônico e reagir, um novo elemento foi adicionado à cena, elevando o drama a um nível quase teatral. A porta de vidro que dava para o jardim se abriu, e uma figura imponente entrou no salão. Era Augusto. Ele não estava vestido para uma festa. Usava calças de sarja e uma camisa social simples, como se tivesse vindo direto de casa. Seus olhos varreram o ambiente, ignorando os rostos chocados e os celulares apontados, e encontraram Lia. Havia uma urgência em seu olhar, mas também uma calma protetora. Ele caminhou diretamente até ela, sem desviar o caminho, sua presença silenciando a balbúrdia por um instante. Ao chegar ao lado de Lia, ele pousou a mão gentilmente em suas costas, um gesto de posse e apoio que valia mais que 1000 palavras. Eu vim buscar você, ele disse, a voz baixa, mas audível para todos ao redor. A chegada de Augusto foi a gasolina jogada na fogueira. Se antes havia alguma dúvida sobre a veracidade das palavras de Lia, a presença dele ali, agindo exatamente como ela dissera,
as dissipou completamente. O salão explodiu. Bianca, ao ver o pai ali, ao lado da mulher que ela tentara humilhar, entrou em um surto psicótico. Pai, não! O que você está fazendo? Ela é uma vagabunda mentirosa! Ela gritava, a maquiagem borrada pelas lágrimas de raiva e desespero. Daniel finalmente despertou de seu torpor, a incredulidade dando lugar a uma fúria cega. Ele deu um passo em direção a Lia, o braço estendido como se fosse agarrá-la. Lia, que porra é essa? Você não vai a lugar nenhum. Mas antes que pudesse tocá-la, 2 amigos o seguraram pelos braços, impedindo-o de avançar. O ambiente era um pandemônio. Pessoas gritavam perguntas, outras riam de nervoso, e os vídeos continuavam a ser gravados. A notícia se espalhando pelos grupos de WhatsApp da cidade como um vírus. Daniel se debatia, o rosto vermelho de ódio e humilhação. Lia, esse bebê é meu, diz que é meu. Ele berrava, a voz cheia de um desespero que ele nunca imaginara sentir. Lia se virou para ele, o rosto ainda sereno, mas os olhos frios como gelo. Você perdeu o direito de perguntar qualquer coisa no dia em que me traiu com a minha melhor amiga. Ela respondeu, cada palavra um golpe. A frase o calou, a verdade o atingindo com a força de um soco. Bianca, derrotada, caiu de joelhos no chão, chorando histericamente. Meu pai não pode. Ele não pode fazer isso comigo. Ele não pode. Ela repetia como uma ladainha de uma criança mimada que acabara de ter seu brinquedo favorito quebrado. Augusto, que até então mantivera seu foco em Lia, virou-se para a filha. Seu rosto não continha raiva, apenas uma profunda e cortante decepção. Eu não fiz nada com você, Bianca, disse ele, a voz ressoando com uma autoridade inabalável. Quem destruiu sua vida, quem destruiu sua amizade e quem destruiu a si mesma foi você. Você colhe o que planta. Ele então se virou de volta para Lia, oferecendo-lhe a mão. Vamos embora daqui. Lia aceitou a mão dele, sentindo o calor e a firmeza de seus dedos. Juntos, eles começaram a caminhar em direção à saída, abrindo caminho através da multidão atônita. Daniel ainda gritava, ameaçando, implorando. Bianca continuava a chorar no chão, uma figura patética e desgrenhada. Mas Lia não olhou para trás. Pela primeira vez em meses, ela estava caminhando para longe do caos, não para dentro dele. E ao seu lado estava o homem que, em uma única noite, havia lhe mostrado que ela merecia mais do que as migalhas de respeito que seu casamento se tornara. A festa, que deveria ter sido o palco de sua humilhação final, se transformou no cenário de sua libertação espetacular. E a plateia, que esperava ver uma tragédia, testemunhou, em vez disso, o nascimento de uma nova e improvável rainha. A transição do caos para a calma foi abrupta. Assim que a porta de vidro se fechou atrás deles, o som da festa tumultuada foi abafado, tornando-se um zumbido distante, como o eco de um pesadelo que chegava ao fim. O ar da noite estava fresco e limpo, um contraste bem-vindo à atmosfera sufocante que haviam deixado para trás. Lia respirou fundo, o oxigênio enchendo seus pulmões como se fosse a primeira vez em meses. Eles caminharam em silêncio pelo jardim lateral. Os passos de Augusto firmes sobre a grama, os de Lia um pouco mais hesitantes, o corpo ainda vibrando com a adrenalina do confronto. Daniel ainda podia ser ouvido gritando o nome dela, um som patético e impotente que se perdia na vastidão da noite. Ao chegarem ao carro de Augusto, estacionado discretamente na rua, ele se virou para ela. Sob a luz amarelada de um poste, ele examinou seu rosto, procurando por rachaduras em sua fachada de força. Você está bem? Ele perguntou, a voz carregada de uma preocupação genuína. Lia assentiu, embora sentisse as pernas um pouco fracas. Estou melhor do que estive em muito tempo, ela respondeu.
e a verdade em suas próprias palavras a surpreendeu. Ela não se sentia triunfante, não no sentido mesquinho da palavra, sentia-se livre, como se um peso enorme que ela carregava sem perceber tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Augusto a abraçou, um abraço cuidadoso, consciente da pequena vida que crescia entre eles. Era um gesto de proteção, não de paixão. "Eu quero esse filho, Lia", ele disse, a voz um sussurro grave perto de seu ouvido. "Independentemente de qualquer coisa, eu o quero, e eu quero você. Para mim não tem mais volta. O que aconteceu naquela noite não foi um acaso, foi o começo de algo." As palavras dele eram a âncora que ela precisava em meio à tempestade. A certeza em sua voz era o oposto da incerteza que a consumira. Naquele abraço, Lia sentiu um alívio tão profundo, uma sensação de segurança tão avassaladora, que as lágrimas finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de dor ou humilhação. Eram lágrimas de gratidão, de exaustão, de um novo e frágil começo. Alguém estava disposto a cuidar dela, não a usá-la. Alguém via seu valor, não sua conveniência. Enquanto isso, na festa, a implosão era total. Com a saída dos protagonistas, a atenção se voltou para os que ficaram. Daniel, cego de raiva e humilhação, tentou partir para cima de um convidado que estava rindo abertamente da situação, iniciando uma briga que precisou ser contida por várias pessoas. Ele foi praticamente expulso de sua própria festa de humilhação, um rei deposto em seu próprio castelo de cartas. Bianca, por sua vez, foi socorrida por algumas amigas que a levaram para casa em um estado de colapso nervoso, alternando entre soluços histéricos e gritos de negação. A festa, que deveria celebrar uma amizade, terminou como um campo de batalha social, deixando para trás um rastro de fofocas, alianças quebradas e reputações em frangalhos. No dia seguinte, a cidade acordou com uma nova novela da vida real para consumir. O vídeo do brinde de Lia, gravado de múltiplos ângulos, viralizou. Espalhou-se por grupos de WhatsApp, feeds de Instagram e timelines de Facebook com a velocidade de um incêndio. Todos tinham uma opinião. Alguns a chamavam de heroína, uma mulher que se recusou a ser vítima. Outros a pintavam como uma vingativa calculista, mas ninguém, absolutamente ninguém, a chamava de coitadinha. Ela havia tomado o controle da narrativa, transformando sua dor em uma demonstração de poder que ninguém esperava. Daniel e Bianca se tornaram o alvo das piadas, os vilões de uma história que eles mesmos escreveram. Lia passou os dias seguintes no apartamento de Augusto, em um casulo de paz e silêncio. Ele cuidou dela com uma dedicação que a emocionava. Preparava suas refeições, garantia que ela descansasse e, o mais importante, não a pressionava a tomar nenhuma decisão. Eles conversaram por horas, não sobre o drama, mas sobre a vida, sobre sonhos, sobre o futuro. Lia descobriu um homem com uma profundidade e uma sensibilidade que ela jamais imaginara. E ele, por sua vez, se encantava com a força e a resiliência que ela escondia por trás de uma aparência delicada. A questão da paternidade do bebê ainda pairava no ar. Uma pergunta não formulada, mas Augusto foi claro. "Não importa, Lia. Se for meu, será amado como meu filho. Se não for, será amado como nosso filho. A biologia não vai definir esta família. Nossa escolha, sim." A decisão de se divorciar de Daniel foi fácil. Com as provas da traição e o escândalo público, o processo foi rápido e unilateral. Daniel, quebrado financeira e moralmente, não contestou. Ele perdeu não apenas a esposa, mas também sua posição social e, com a repercussão do escândalo, vários clientes importantes. Ele tentou ligar para Lia algumas vezes, as mensagens variando de súplicas desesperadas a acusações raivosas, mas ela nunca atendeu. Aquele capítulo de sua vida estava encerrado.
Livre, protegida e com um futuro incerto, mas promissor pela frente, Lia começou a se sentir inteira novamente. A gravidez, que começara como um símbolo de caos e medo, agora era uma promessa de renovação. Aquele bebê crescendo dentro dela era a prova de que a vida, em suas reviravoltas mais cruéis e inesperadas, às vezes nos presenteia com uma segunda chance, devolvendo em dobro a felicidade que alguém tentou destruir. Ao lado de Augusto, ela não estava apenas sobrevivendo, estava florescendo. E a história que todos na cidade pensavam conhecer era apenas o prólogo. A parte mais importante, a construção de uma nova vida, estava apenas começando. A poeira do escândalo demorou a assentar, mas quando o fez, a paisagem social da cidade havia mudado. Lia e Augusto se tornaram um casal discreto, mas sólido, enfrentando os olhares curiosos com uma dignidade que desarmava qualquer fofoca. A barriga de Lia crescia, visível e orgulhosa, um símbolo de seu novo começo. Eles se mudaram para um apartamento maior, um lugar que era deles, sem as memórias fantasmagóricas do passado. Juntos, eles montaram o quarto do bebê, pintando as paredes de um amarelo suave, a cor do sol, da esperança. Cada peça de enxoval comprada, cada pequeno sapatinho, era um ato de celebração, não de ansiedade. Bianca desapareceu. Após a humilhação pública, ela se tornou uma reclusa. As amigas que antes a cercavam se afastaram e os convites para festas pararam de chegar. Boatos diziam que ela havia entrado em uma depressão profunda, incapaz de lidar com a perda de seu status e principalmente com a ruptura com o pai. Augusto tentou se reaproximar não para perdoar, mas para oferecer ajuda. Mas ela o rejeitou, culpando-o por sua desgraça. A garota que tinha tudo acabou sozinha, prisioneira de sua própria amargura. 7 meses depois daquela festa fatídica, Lia deu à luz um menino saudável, com os olhos escuros e expressivos de Augusto. O teste de paternidade, feito discretamente após o nascimento, foi apenas uma formalidade para confirmar o que seus corações já sabiam. O menino, que chamaram de Theo, era filho de Augusto. A notícia trouxe uma onda final de paz e fechamento para Lia. Não havia mais pontas soltas, não havia mais dúvidas. Sua nova família era real, completa e construída sobre uma base de verdade e amor. Em uma tarde ensolarada, com Theo dormindo tranquilamente em seu colo, Lia estava na varanda de seu novo apartamento, olhando a cidade. Augusto se aproximou por trás, envolvendo-a em um abraço. "No que está pensando?" ele perguntou. Lia sorriu, um sorriso genuíno e sereno. Estava pensando em como a vida é estranha, como o pior dia da minha vida acabou me levando ao melhor momento dela. Ela se virou para ele, o amor em seus olhos claro e profundo. "Obrigada, Augusto, por me ver quando eu me sentia invisível." Ele beijou sua testa. "Eu sempre vi você, Lia. O mundo é que estava distraído demais para notar." E ali, com o filho nos braços e o amor de um homem bom a envolvendo, Lia entendeu a lição mais profunda de sua jornada. A felicidade não era a ausência de tempestades, mas a força para dançar na chuva e a sabedoria para saber que, depois de cada temporal, o sol sempre volta a brilhar, mais forte e mais bonito do que antes. A vida de Lia, Augusto e o pequeno Theo se assentou em um ritmo de felicidade doméstica que para Lia parecia um milagre diário. Os primeiros anos de Theo foram uma tapeçaria tecida com os fios da normalidade. As noites mal dormidas, os primeiros sorrisos, os passos vacilantes, as palavras desajeitadas. Cada um desses clichês da maternidade era para Lia uma dádiva, um lembrete constante da solidez de sua nova realidade. Augusto revelou-se um pai ainda mais incrível do que ela poderia ter sonhado.
Ele trocava fraldas no meio da noite, contava histórias com vozes engraçadas e tinha uma paciência infinita para construir torres de blocos que Theo invariavelmente destruía com gargalhadas. Vê-lo com o filho nos braços, o amor estampado em cada gesto, curava as últimas cicatrizes no coração de Lia. Ela havia encontrado não apenas um parceiro, mas uma família de verdade, construída sobre alicerces de respeito, honestidade e um amor maduro e tranquilo. Profissionalmente, Lia também floresceu. Com a estabilidade emocional e o incentivo de Augusto, ela decidiu transformar seu trabalho de freelancer em algo maior. Abriu seu próprio estúdio de design gráfico, o Estúdio Âmbar, um nome que remetia à cor de um novo amanhecer. Seu talento, aliado a uma nova confiança, atraiu clientes importantes. Ela não era mais apenas a ex-esposa de Daniel ou a protagonista do escândalo. Ela era Lia, uma empresária de sucesso, uma artista respeitada, uma mulher que se reerguera das cinzas mais forte e mais brilhante. O estúdio se tornou seu espaço de poder, um lugar onde sua criatividade e sua visão de mundo podiam tomar forma, livre das sombras do passado. Enquanto a vida de Lia prosperava, as notícias sobre Daniel e Bianca chegavam como ecos distantes e distorcidos. Daniel, após o divórcio e a perda de sua reputação, nunca mais conseguiu se reerguer. Sua arrogância, que antes era vista como charme, agora era percebida como o que realmente era, um verniz para um caráter fraco. Ele pulou de um emprego para outro, sempre culpando os outros por seus fracassos, incapaz de assumir a responsabilidade por sua própria queda. Tornou-se uma figura amargurada, um fantasma que assombrava os mesmos círculos sociais que um dia dominou, sempre falando de como fora injustiçado. A história de Bianca foi ainda mais trágica. A ruptura com o pai foi o golpe do qual ela nunca se recuperou. A perda do suporte financeiro e, mais importante, da aprovação paterna, a deixou à deriva. Ela tentou manter o estilo de vida luxuoso, mas sem os recursos de Augusto, acabou se afundando em dívidas. As amigas que a cercavam na época de sua popularidade desapareceram, deixando-a sozinha para lidar com as consequências de suas ações. Lia soube, através de um conhecido em comum, que Bianca havia se mudado para outra cidade, tentando escapar do estigma que ela mesma criara. Era um final melancólico para a garota que parecia ter o mundo aos seus pés. Uma lição dura sobre como a arrogância e a crueldade podem ser venenos auto-infligidos. Cerca de 4 anos após o nascimento de Theo, um evento inesperado trouxe o passado de volta à porta de Lia. Era uma tarde de sábado, e ela estava no parquinho com Theo, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. A voz do outro lado era fraca, quase irreconhecível. Lia, é o Daniel. O nome a atingiu com a força de uma memória antiga. Ficaram em silêncio por um momento. "O que você quer, Daniel?" ela perguntou. A voz fria, mas controlada. Ele pareceu engolir em seco. Eu preciso de ajuda. Estou com problemas sérios. Eu não tenho mais ninguém a quem recorrer." Ele contou uma história confusa sobre dívidas de jogo, agiotas e ameaças. Ele estava desesperado. Lia ouviu a história toda. O relato patético de um homem que havia perdido completamente o controle de sua vida. O antigo Daniel, o homem charmoso e confiante, havia desaparecido, substituído por essa figura trêmula e assustada do outro lado da linha. Ele não pediu dinheiro diretamente, mas a súplica estava implícita em cada palavra. Quando ele terminou, Lia respirou fundo. A antiga Lia, a mulher que passara anos tentando agradá-lo, talvez sentisse pena. Talvez se sentisse obrigada a ajudar, mas aquela Lia não existia mais. "Daniel", disse ela, a voz firme como aço. "Eu sinto muito que você esteja passando por isso, de verdade.
Mas a sua vida não é mais minha responsabilidade. Você fez suas escolhas e eu fiz as minhas. Eu escolhi seguir em frente. Aconselho que você tente fazer o mesmo. Antes que ele pudesse responder, ela desligou o telefone e o bloqueou. Não sentiu raiva nem satisfação. Sentiu apenas o alívio de ter fechado a última porta para o passado. Naquela noite, ela contou a Augusto sobre a ligação. Ele a ouviu, o rosto sério, e quando ela terminou, ele simplesmente a abraçou. Você fez a coisa certa, ele disse. Você não é a salvadora dele. Você é a guardiã da sua própria paz e da paz da nossa família. Naquele momento, Lia percebeu a profundidade de sua transformação. Ela não era mais definida por seus relacionamentos com os outros, mas por sua relação consigo mesma. Sua felicidade não dependia da aprovação ou da necessidade de ninguém. Era sua, cultivada com esforço, protegida com ferocidade. Os anos continuaram a passar, transformando o pequeno Theo em um menino inteligente e gentil, com o senso de integridade do pai e a centelha criativa da mãe. A família que Lia e Augusto construíram era um refúgio de amor, risadas e apoio mútuo. A história do escândalo que os uniu tornou-se uma lenda distante, uma anedota que as pessoas contavam sem mais o veneno da fofoca, mas com um toque de admiração pela mulher que ousou reescrever seu próprio destino. Um dia, enquanto arrumava caixas antigas, Lia encontrou um álbum de fotos de seu casamento com Daniel. Ela folheou as páginas olhando para os rostos jovens e sorridentes de um casal que não existia mais. Não sentiu dor, nem nostalgia. Sentiu apenas uma compaixão distante pela jovem que ela fora, tão cheia de sonhos e tão cega para a realidade. Ela não rasgou as fotos. Apenas fechou o álbum e o guardou de volta na caixa. Aquele passado não era algo a ser apagado, mas uma parte da jornada que a levara até onde estava. Era a prova de que, às vezes, é preciso que nosso mundo seja completamente destruído para que tenhamos a chance de construir um novo, mais forte, mais verdadeiro e infinitamente mais bonito. E olhando pela janela, vendo Augusto e Theo jogando bola no jardim, Lia soube, com uma certeza que aquecia a alma, que ela estava exatamente onde deveria estar, em casa. A vida, com sua tendência a criar simetrias poéticas, reservava ainda um último capítulo para a história de Lia, um epílogo que ela nunca poderia ter previsto. Quando Theo completou 7 anos, Augusto recebeu a notícia de que um antigo tio-avô, que ele mal conhecia, havia falecido e lhe deixado uma herança inesperada, uma pequena vinícola em uma região serrana do sul do Brasil. A propriedade estava um tanto negligenciada, mas tinha um potencial imenso, com vinhas antigas e uma casa de campo charmosa. A princípio, eles consideraram vender, mas uma visita ao local mudou tudo. O ar puro da montanha, a beleza rústica das videiras e a tranquilidade do lugar os cativaram. Para Augusto, que passara a vida inteira no ritmo frenético de São Paulo, a ideia de um novo projeto, de criar algo com as próprias mãos, foi revigorante. Para Lia, a artista, a paisagem era uma fonte inesgotável de inspiração. Eles tomaram uma decisão ousada, decidiram se mudar. Não abandonaram suas vidas em São Paulo completamente. O estúdio de Lia continuou funcionando com uma equipe de confiança e Augusto manteve alguns investimentos, mas fizeram da vinícola seu novo lar e seu novo projeto de vida. Mergulharam de cabeça no mundo dos vinhos, estudando, contratando especialistas e trabalhando lado a lado para restaurar a propriedade. Lia desenhou os novos rótulos, criando uma identidade visual elegante e moderna para a vinícola, que rebatizaram de Vinícola Âmbar, em homenagem ao seu estúdio e ao novo amanhecer que viviam. Augusto, com seu tino para os negócios, cuidou da gestão e da produção.
Theo cresceu livre, correndo pelos vinhedos, aprendendo sobre o ciclo da natureza, com as mãos sujas de terra e o coração cheio de paz. 2 anos depois, a vinícola Âmbar estava pronta para seu primeiro grande evento, um festival de colheita para lançar sua safra inaugural. Convidaram amigos, clientes e jornalistas de todo o país. O evento foi um sucesso. O vinho, um tinto robusto e complexo, foi aclamado pela crítica. Lia e Augusto, de mãos dadas, recebiam os cumprimentos, os rostos iluminados pelo sucesso e pela felicidade compartilhada. No meio da celebração, um dos novos funcionários da vinícola se aproximou de Lia, um pouco hesitante. Dona Lia, tem uma moça na entrada querendo falar com a senhora. Ela não estava na lista, mas insistiu muito. Disse que se chama Bianca. O nome caiu como uma pedra no estômago de Lia. Bianca. Depois de quase uma década de silêncio absoluto, uma onda de velhos instintos de proteção a percorreu, mas foi substituída por uma calma curiosidade. O que ela poderia querer depois de tanto tempo? Pode deixá-la entrar, disse Lia, para a surpresa do funcionário e de Augusto, que ouvira a conversa. Está tudo bem, ela assegurou ao marido com um aperto de mão. Eu preciso fazer isso, sozinha. Lia caminhou até a entrada da propriedade, o coração batendo um pouco mais rápido. A mulher que a esperava sob a sombra de uma velha figueira era uma estranha. O cabelo loiro e brilhante dera lugar a um tom mais escuro e sem vida, preso em um coque desleixado. O corpo, antes esguio e atlético, estava mais pesado, curvado pelo peso de algo que ia além dos quilos a mais. As roupas eram simples, gastas, mas foram os olhos que mais chocaram Lia. O brilho arrogante e desafiador havia desaparecido, substituído por um vazio cansado, uma resignação opaca. Bianca? Perguntou Lia, embora já soubesse a resposta. A mulher assentiu, sem conseguir encará-la diretamente. Eu soube do evento. Li em uma revista. Eu não sei por que vim. Acho que precisava ver com meus próprios olhos, disse ela, a voz rouca, como se não fosse usada com frequência. Ver o quê? Perguntou Lia, sem hostilidade, apenas com uma genuína curiosidade. Bianca finalmente ergueu o olhar e nele havia um universo de arrependimento. Ver que você conseguiu, que você construiu tudo isso, que você está feliz. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Eu passei os últimos anos à deriva, perdi tudo, não o dinheiro, não as festas, perdi a mim mesma, a raiva, a inveja. Elas me consumiram por dentro até não sobrar nada. Eu culpei você, culpei meu pai, culpei o mundo, mas a verdade é que a única pessoa que destruiu minha vida fui eu. Larão-se em silêncio por um momento. O som do festival ao fundo parecendo pertencer a outro mundo. Eu não vim pedir perdão, Lia. Não há perdão para o que eu fiz, continuou Bianca. Eu vim para me desculpar, não por você, mas por mim, para dizer em voz alta que eu estava errada, que você era minha melhor amiga e eu a destruí por nada, por um homem que não valia um centavo da sua lealdade. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Bianca, uma lágrima que parecia carregar o peso de uma década de dor. Lia olhou para a mulher à sua frente, a antiga rival, a arquiteta de sua maior dor, e não sentiu nada além de uma profunda e triste compaixão. A vitória não era vê-la assim, derrotada. A verdadeira vitória era não sentir mais a necessidade de vê-la derrotada. Eu aceito suas desculpas, Bianca, disse Lia, e as palavras saíram com uma sinceridade que a surpreendeu. Eu espero que você encontre seu caminho. Espero que você se perdoe e consiga construir algo novo para si mesma. Todos merecem um novo amanhecer. Bianca pareceu chocada com a gentileza. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Deu meia volta e começou a se afastar, uma figura solitária caminhando pela estrada de terra. Lia a observou ir, não com triunfo, mas com um sentimento de fechamento final. Aquele último fantasma
havia sido finalmente exorcizado, não com raiva ou vingança, mas com graça. Ela se virou e voltou para a festa, para a luz, para a música, para sua família. Encontrou Augusto, que a esperava com 2 copos de vinho. Ele não fez perguntas, apenas lhe entregou um copo e a abraçou. "Está tudo bem?" ele sussurrou. "Sim", respondeu Lia, encostando a cabeça em seu ombro e olhando para o vinhedo que se estendia sob o sol do fim de tarde. "Agora está tudo perfeito, e essa, meus amigos, é a história de Lia. Uma história que nos ensina que as maiores traições podem, paradoxalmente, nos levar aos nossos maiores triunfos. Que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em como nos levantamos, mais sábios e mais fortes. E que, no final das contas, a melhor vingança não é o revide, mas construir uma vida tão plena e feliz que o passado se torna apenas uma nota de rodapé distante. O que vocês acharam dessa jornada? A reviravolta final, o reencontro com a Bianca, trouxe o fechamento que a história precisava? Eu adoraria saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários a sua nota, de 0 a 10, para a incrível transformação da Lia. E se você, assim como ela, já teve que se reerguer das cinzas, se inscreva no canal e junte-se à nossa comunidade de pessoas que acreditam em segundas chances. Um grande abraço e até a próxima história.